Olá, boa tarde. Deus abençoe a todos os irmãos que participam do meu canal. Hoje eu quero abordar mais um assunto. Deus nos fez livres. Existem proibições? O que pode e o que não pode? Eu escolhi esse tema porque existem algumas pessoas que fazem a seguinte pergunta: a sua igreja não permite? A sua igreja não pode? Assim, eu acho um termo muito... Como que eu posso dizer? Eu acho uma colocação muito errada. Eu acho errado fazer esse tipo de pergunta, se a sua igreja pode, a sua igreja não pode. O único meio de ensino que temos é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o único ensino universal que serve para todas as igrejas. Todas as igrejas usam como meio de ensino a Bíblia Sagrada. Uns leem mais, outros leem menos. Às vezes a interpretação não, como é que eu posso dizer, né? Algumas interpretações que tem NVI, o meio de ensino é o mesmo. Então eu não sei por que as pessoas elas insistem em dizer existe tanta proibição assim, o que pode e o que não pode. Bom, primeiro ponto eu quero deixar aqui para vocês falando que Deus nos fez pessoas livres. Vamos ao texto sagrado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, está escrito assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, Paulo, ele é feliz e claro ao dizer que tudo pode. Todas as coisas lhe são lícitas. Deus não criou um robô. O homem criou um robô, mas Deus não criou um robô. Deus não fez uma máquina. Deus fez o homem do pó da terra e soprou sobre suas narinas o fôlego de vida. E deu o direito do livre-arbítrio, que é escolher o que bem quiser para a sua própria vida. Então nós somos livres para escolher o que queremos. Tanto que Deus, quando fez Adão e Eva, Deus fez Adão do pó da terra. É bom a gente deixar claro isso, que Deus fez Adão do pó da terra, mas Eva não foi feita do pó da terra. Eva foi feita da costela de Adão. Por isso que ela é a glória do varão, mas o homem é a imagem e a glória de Deus, é o que está na Escritura Sagrada. E soprou sobre os tais espírito de vida e deu para eles a liberdade de escolher o que eles queriam. Colocou diante deles um paraíso, a árvore da vida, e também colocou a árvore do bem e do mal e deu o seguinte conselho. Ele fez a proibição, mas não proibiu ao mesmo tempo eles de pegar. Ficava no direito da sua escolha. Porque se fosse uma proibição, eles não conseguiam, mesmo a serpente induzindo, eles seriam presos. O próprio Espírito de Deus seguraria eles e não deixaria eles tocar na árvore. Não é assim que está escrito. A serpente argumentou com a mulher e a mulher decidiu por si comer. E deu para ela o seu marido. Seu marido também já estava ciente e também comeu. Então os dois perceberam que estavam nus e depois vieram as suas consequências. Mas essa coisa de que Deus proíbe, não, Deus não proíbe. Deus ele dá alertas, mas proibir não. Então por isso que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas ao mesmo tempo ele diz que nem todas as coisas lhe convêm. Então Paulo ele não age por sentimentos, ele age pela razão. Ele é muito racional ao falar sobre o tema. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tudo te convém? Você pode fazer o que você quiser. Mas é tudo que você pode fazer que vai fazer bem para você? E vou falar aqui agora no sentido material. Eu quero beber cachaça. Não pode beber cachaça, mas se você quer beber cachaça, o que eu posso fazer? Nada, eu só falo que não pode, que vai fazer mal. Agora, se a pessoa quer continuar, pode fumar droga. Na minha opinião, não pode. Mas se você quer se meter debaixo do vício, ficar preso debaixo dele, aí fica na sua escolha, eu não posso fazer nada. Eu só oriento a não fazer, mas quem quer fazer, quem sou eu para falar, vou tirar o cigarro da mão da pessoa? Ninguém consegue fazer isso. Mesmo nós tendo filhos, a gente dizendo, olha, não pode. Vai existir momento em que eles vão tomar as suas próprias decisões.
Mas, continuando o texto, não podemos fazer escolhas as quais tire a nossa liberdade espiritual. Então, eu vou falar aqui sobre liberdade espiritual. A nossa liberdade espiritual, ela depende das nossas escolhas. Dependendo da escolha que você fizer no mundo espiritual, no mundo que a Bíblia Sagrada fala, aí sim você está debaixo da escravidão. Você pode estar cometendo um pecado a qual vai tirar suas forças em orar, vai tirar suas forças em buscar a Deus e você estará sujeito à escravidão e ao pecado. Vamos ao segundo texto, né? As escolhas que tiram o direito da nossa autonomia, né? E tira a nossa propriedade de vida, quer dizer, existem escolhas que elas tiram o nosso direito de viver bem com Deus. Existem escolhas que na verdade vai exercer um domínio sobre nós, a qual nós ficaremos presos. Então, uma decisão no mundo espiritual ela é muito importante. As decisões tomadas no mundo espiritual elas têm consequências pesadas. Romanos capítulo 6, versículo 14, Paulo descreve a seguinte palavra: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então toda decisão que você tomar diante de Deus, se ela for uma decisão baseada na palavra, pelo conhecimento bíblico, e você perceber que aquilo lhe fará mal espiritualmente, então você vai falar o seguinte, você vai dizer o seguinte: é lícito, eu posso fazer, mas eu não vou fazer porque não me convém, não vai me fazer bem. Interessante, né? E depois ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas se eu tomar essa atitude, eu vou me deixar me dominar pelos meus desejos. Então Paulo, na doutrina do batismo, que é a doutrina do Espírito Santo, né? Eu abordei o tema o que pode e o que não pode, mas as pessoas que querem se batizar têm que ter esse mínimo de discernimento. Aqui ele fala assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por exemplo, uma pessoa que quer se batizar, e a pessoa sabe que não pode viver em fornicação. O que é fornicação? O ato sexual fora do casamento. O casamento é bom. Tanto que Paulo chega a dizer, olha, se for para abrasar-se, é melhor que se case. Né? A pessoa que ela está vivendo assim, eu não suporto ficar sem um homem, não suporto ficar sem uma mulher. A Bíblia orienta você a casar. Escolher uma pessoa, conversar com ela, ver se realmente é a pessoa ideal. Não apenas escolher uma pessoa pela emoção, mas sentar, conversar com a pessoa, ver se realmente é isso que vocês querem. E outra, casar para não separar. Casar para realmente ter uma vida feliz. E não apenas você ceder ao ato de uma paixão sexual que vai te colocar debaixo de um desejo maligno em toda hora pecar contra Deus, sabendo que você está se relacionando com uma pessoa que além de não querer nada com Deus, também não vai te apoiar na sua fé. Então você vai ficar debaixo de um jugo, de uma servidão muito pesada. Mas as pessoas são livres para fazer as suas próprias escolhas, né, meus irmãos? Eu só estou aqui só para citar a palavra de Deus, né? Domínio do pecado sobre vós está de acordo com as suas escolhas. Escolhas que podem tirar o direito de guiar os nossos passos e de conduzir a nossa própria vida. Gente, isso é muito sério, né? Então, continuando. Ai, Satanás, o vídeo aqui tá essa perturbação. Chega ao ponto que nos ajuda... chegar ao ponto que as nossas escolhas dominem sobre os nossos atos, né? Então aí vem mais um versículo que eu achei interessante deixar para vocês aqui. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto a um como a outro. Existem coisas que foram feitas uma para as outras. Por exemplo, o homem foi feito para a mulher e a mulher para com o homem. Deus viu o homem sozinho no jardim do Éden. E que também o homem teria as suas necessidades como homem, como desejo. Então, para o homem não ficar sem uma parceira, então Deus fez a mulher para que ela suprisse as necessidades do homem, e a mulher também tinha as suas necessidades como mulher, e o homem suprir as necessidades da sua mulher. Então, existem coisas que foram feitas para uma para outra. Por exemplo, o casamento foi feito um para o outro. O homem foi feito para a mulher e a mulher para com o homem. O homem que está casado, isso que eu acho estranho, gente, olha. Até coça a cabeça. Isso que eu acho estranho.
Existem pessoas que têm prazer no ato sexual ilícito. Tudo aquilo que, assim, não pode, aí parece que a pessoa tem mais vontade. Parece que o inimigo tenta a pessoa fazer aquilo que não se deve fazer. Por incrível que pareça. Existem pessoas que namoram e depois que casam, não querem se relacionar mais. Então, quer dizer, o próprio inimigo, o próprio adversário, ele luta para destruir aquilo que é certo. Porque o ato sexual dentro do casamento não vai deixar a pessoa num estado de opressão. Porque é o ato mais correto que tem. O homem tem a sua esposa, eles vão formar uma família, eles vão ter as suas necessidades sexuais, eles vão ter os seus filhos, vão ter uma família. Que coisa maravilhosa é ter uma família. Mas não, tudo aquilo que é correto, que Deus deixou para não ferir a espiritualidade, para não destruir o templo do Espírito Santo, o diabo luta para as pessoas não terem prazer no que é certo, mas ter prazer no que é errado. Então por isso que existe grande sofrimento. Tô aqui, ó, nesse ponto aqui, eu vou até me ponderar, porque eu posso até entrar no ponto da libertação, por exemplo. Como que o espírito maligno entra no corpo da pessoa? É uma coisa fora do tema, mas está aqui, tá bom? Quando ele cita 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, a segunda frase diz assim, ó: mas o corpo não é feito para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Glória a Deus. Então, é muito sério, meus irmãos. É muito sério o que eu estou falando. Foge da prostituição. Foge do ato sexual ilícito. Ah, mas eu já vivo no ato sexual ilícito. O que eu faço? Converse com essa pessoa. Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, senta, conversa com essa pessoa. Explica. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho. Porque a Bíblia Sagrada, falando do mundo espiritual, algumas pessoas são oprimidas na área sentimental por um espírito maligno que coloca a pessoa no ato sexual ilícito. Ele usa esse artifício para oprimir as pessoas. Então Paulo descreve na sua primeira carta de Paulo aos Coríntios 6,18, quer dizer, veja bem, qual que é o tema? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Não vos prendais debaixo do jugo desigual com os infiéis. Por exemplo, você vai casar com uma pessoa que ela tem a mentalidade espiritual diferente da tua. Se você casar com esta pessoa, como que essa pessoa vai te tratar ao receber você como mulher? Se você casar com uma mulher que ela não é crente, que ela não tem a mesma mentalidade que a sua, não estou dizendo que o ato sexual é pecado. Ele é pecado fora do casamento. Mas se a pessoa tem uma vida já sexual e não é casada, e se sente mal, se sente angustiada, você que é jovem, namora, quer resolver isso, a melhor forma é casar ou conversar com a pessoa. Porque eu tenho atendido pessoas na igreja, né, que infelizmente começam a sofrer opressões demoníacas, manifestar entidades no corpo, porque vivem fora desta regra. Bom, não pode, mas muitas pessoas fazem. E o que acontece quando essas pessoas fazem? 1 Coríntios 6,18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Aí ele pontua dizendo o seguinte: mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E quando ele fala que peca contra o seu próprio corpo, ele não está falando só do corpo de carne. Ele está falando do nosso templo, do nosso corpo espiritual. Que nós temos um corpo que é feito de carne e osso, mas ele é feito de carne e osso, alma e espírito. Ele é feito de corpo, alma e espírito. Tessalonicenses capítulo 5, 23. O vosso Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, mentalidade, alma, sede dos sentimentos, e corpo. Por que alma, sede dos sentimentos? Porque quando você se envolve com uma pessoa sentimentalmente falando e tem um ato sexual antes do casamento, então você está já tendo sentimentos por uma pessoa a qual você não tem certeza que essa pessoa vai casar com você. E aí vai gerando angústia, vai gerando desespero, porque você quer casar e a pessoa não quer casar, e você está tendo um ato sexual antes de se casar. E aí você tem esse sentimento pela pessoa, que você se envolveu sexualmente, já tem a relação sexual, então você tem sentimentos, a alma é a sede dos sentimentos, a alma dessa pessoa começa a ser afligida,
pela seguinte situação. Ela quer casar e ele não quer. Ele quer casar e ela não quer. Ela quer viver só nos prazeres da carne. E você, como servo de Deus, você como uma serva de Deus, você precisa tomar uma decisão. Porque o mais prejudicado é você. Porque o que se prostitui, o que fornica, ou cai em ato de fornicação, ele peca contra o seu próprio corpo. Quer dizer, eu que estou ensinando a palavra, estou tentando ajudar. Você que está ouvindo, que está na situação, é só você que pode se ajudar. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus sois vós e é santo. Aí você vai me perguntar o seguinte: mas Deus vai me destruir, pastor? Não, Deus não vai destruir você. Mas, pelo fato de você se prostituir e pecar contra o seu próprio corpo, a opressão que virá sobre o teu coração, sobre a sede dos seus sentimentos, que se chama alma, será tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes você pode ter abalos como desejo de suicídio, depressão pelo fato de você estar brigando com esta pessoa a qual você está se relacionando, está tendo ato sexual com essa pessoa, mas essa pessoa não tem nenhum comprometimento dessa pessoa com você em casar. Então, falando abre aspas, a igreja proíbe, a igreja orienta a não fazer. Mas quem faz? Quem faz entra nessa situação, entra em guerra por causa de um deleite. E esse deleite, esse prazer pelo ato do sexo. Claro, o sexo é prazeroso, mas dentro do casamento. Fora do casamento ele é só prazeroso na hora. Depois que termina, então vem a aflição da pessoa que está se relacionando com outra pessoa. Quer dizer, essa pessoa vai casar com você? Essa pessoa quer algo sério com você? Só Deus sabe, eu não sei, só estou apenas orientando. Então você vai ficar aflita com essas coisas. E para concluir esse assunto que é um pouco pesado, né? Liberdade e proibições. Né? Deus proíbe, não pode. Poder não pode, mas muitas pessoas fazem. E elas fazem, elas estão como? Estão como por quê? Acabei de explicar. Porque a alma, que é a sede dos sentimentos, ela entra em estado de pura aflição. Nós somos feitos de espírito, alma, que é a sede dos sentimentos, e corpo. O corpo é onde reside a alma. A alma é o coração, é onde você guarda as suas emoções. O espírito, a racionalidade, o pensamento. A partir do momento que a alma da pessoa é aflita por sentimentos na vida emocional, na vida sentimental, que estão abalados porque não tem uma base sólida. Você se relacionou não com uma solidez na palavra, você se relacionou apenas pelo prazer, pela aventura. Você não fez isso de maneira racional. Ai, pastor, mas se ele não for bonito eu não gosto. Aí é com você, meu bem. Aí é com você entendeu? Eu só estou aqui apenas para orientar, porque antes de você se envolver com uma pessoa, você tem que analisar. Realmente, tá, ele é bonito, mas o que ele quer com você? Quer casar? Ah, ele é bonito, ele é linda. E vai casar, vai formar uma família, tá namorando com que intuito? Estou dizendo isso para quem é crente. Para quem não é crente, quer ser crente ou já foi da igreja e desviou, tem que conversar, tem que entrar num diálogo. Já vi casos em que a pessoa namora 10 anos, não casa, se separa e a pessoa só fala assim, ó, perdi o tempo da minha vida. Não pode namorar todo o tempo? Não pode, mas se você namora 10 anos e não casa, não forma família, para onde foram esses 10 anos? E para encerrar, Tiago capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte, olha que palavra interessante. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? A alma. Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiem entre si? O que são deleites? Sabor por determinada situação. O que prende você a esta angústia, esse pecado terrível que você vive? Prazer por determinada situação.
Tem mulheres que vão me ouvir que vão dizer o seguinte: eu não largo dessa pessoa porque eu não aguento ficar sozinha. Por que não casa, meu Deus do céu? Sai dessa aflição, forma uma família. Sou jovem, sou crente, estou me relacionando com uma pessoa que também é crente, mas a gente não casa e a gente está tendo um ato sexual fora do casamento. Não pode, poder não pode, mas como que você está se sentindo bem? A Bíblia Sagrada que fala que o pecado ele destrói o templo do Espírito de Deus. Ele causa aflição à sede do sentimento chamado alma. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado nessa palavra que eu acabei de deixar. Se tiver alguém que está passando por algum tipo de constrangimento ou luta, quer deixar alguma pergunta, se você deixar a pergunta, talvez eu não saiba a resposta de imediato, mas procure na Bíblia a sua resposta, porque eu vou responder na Bíblia se você me perguntar, tá bom? Desde já eu agradeço a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.